Olá! Eu vou explicar aqui nesse vídeo como funcionam a nova medicina germânica ou leitura biológica e também a jornada de consciência biológica que eu desenvolvi. Bom, primeiro de tudo, por que consciência biológica? Quando a gente fala de consciência, eu trouxe esse nome a partir de um processo extremamente pessoal de autoconhecimento. Então, há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar diversas terapias, que eu entendi que 95% do nosso cérebro é inconsciente, ao mesmo tempo que eu me assustei, essa informação ela me intrigou e me instigou a cada vez mais estudar, a cada vez mais entender o que está realmente nessa camada inconsciente, que é praticamente todo o nosso cérebro, né? Então, como a gente lida com essas informações inconscientes e traz para o nosso consciente, justamente para que a gente possa ressignificar essas informações de maneira consciente e a gente possa ter novas ações e ter uma vida muito mais próspera. Muito bem, e entendendo como funciona esse trabalho no nosso inconsciente, nesses 95% inconsciente, o que a gente faz nessa jornada? A gente vai justamente abrindo essas pastinhas, esses arquivos que a gente, por algum motivo, acaba não olhando ao longo da nossa vida. E são nessas pastinhas que estão os nossos traumas, os nossos medos, as nossas crenças. Então a gente vai abrindo essas pastas, encontrando, primeiro de tudo, encontrando essas pastas no nosso cérebro inconsciente e começando a tratar essas informações a partir de um viés biológico. E como assim biológico? Eu sei que é um termo um pouquinho difícil de entender e de associar logo de cara, e eu vou explicar aqui. Então, ao longo da jornada, a gente vai identificando as justas razões pelas quais você tomou sempre as mesmas atitudes, pelas quais você entrou em padrões, em ciclos repetitivos, desenvolveu certos sintomas, continuou ao longo da vida com alguma crença específica que hoje não faz mais sentido. Então, a justa razão, né? O que seria esse termo também? É justamente um momento que a gente desenvolve estratégias para sair de perigos. Né? Então, arcaicamente falando, o nosso cérebro arcaico, como animais que somos, os animais na natureza, eles acordam e dormem todos os dias com um princípio básico e um objetivo principal, que é se manter vivo, né? Então, se os animais na natureza, eles buscam se manter vivos, nós como animais fazemos as mesmas coisas. Então, nós temos as nossas justas razões para desenvolver certos sintomas, certas ações, e aí é isso que a gente vai desvendando ao longo do processo. E eu costumo fazer uma comparação bem simples. Um animal na natureza, todos os dias, então, ele acorda, como eu comentei, para se manter vivo. Então, ele tem as obrigações dele ali. Ele vai caçar, ele vai ficar longe de predadores para que ele se mantenha vivo, ele vai cumprir com as funções ali dentro do bando dele, as funções que são destinadas a ele, para que tanto ele como o bando sobreviva. E aí ele vai vivendo assim todos os dias, né? Sempre se distanciando dos perigos e encontrando as vantagens dentro desse cenário, dentro dessas relações, para que ele se mantenha sempre vivo. E com a gente é a mesma coisa. Nós somos seres humanos, nós temos exatamente as mesmas estratégias, pois temos também esse cérebro arcaico. Mas às vezes nós esquecemos um pouco disso, nós nos tiramos aí desse reino animal, como se nós fôssemos uma espécie acima. Sim, temos o nosso desenvolvimento, né? Temos aí a nossa camada psicológica, mas essa camada psicológica, ela é realmente da espécie humana. Por quê? Porque um animal na natureza, ele não tem baixa autoestima. O leão, ele não fica se sentindo culpado ou com vergonha porque ele não conseguiu caçar uma zebra. Ele vai lá e caça outra, né? Então, não existe baixa autoestima, não existe ciúmes. Então, a tigresa não vai ter ciúmes do tigre. Então, não existem essas camadas psicológicas que vieram, sim, com nós, seres humanos.
Mas o que a gente faz nessa ferramenta é justamente olhar para essa camada um pouquinho mais abaixo, essa camada anterior. Então, ao invés da gente tratar a camada psicológica, a gente vai para essa camada biológica para entender quais foram essas estratégias biológicas e arcaicas que você desenvolveu ao longo da vida para se tirar de situações, momentos, pessoas que representariam de alguma forma um perigo para você. E aí, quando nós entendemos essa orquestra inconsciente perfeita que fica sendo regida aqui por nós mesmos, pelo nosso inconsciente a todo momento, quando nós entendemos esse funcionamento perfeito, essas justas razões, nós começamos a desarmar esses gatilhos. E aí a gente começa a mandar essas informações para o nosso cérebro de que a gente não precisa mais utilizar essa mesma estratégia, porque nós não estamos mais neste perigo. E aí, se nós entendemos que não estamos mais neste perigo, o nosso corpo não traz à tona os mesmos sintomas, ele para de trazer esses ciclos repetitivos, porque a gente não precisa mais desta mesma estratégia. E falando um pouquinho também da ferramenta Nova Medicina Germânica ou leitura biológica, talvez vocês já tenham visto esses dois termos. A Nova Medicina Germânica, ela foi concebida pelo Dr. Hammer, um médico alemão, oncologista, há mais ou menos 30 anos. E ele e a esposa foram os primeiríssimos estudos de caso dele, justamente porque os dois desenvolveram em épocas muito próximas um câncer nos sistemas reprodutores de cada um. E aí, ele sendo um médico reconhecido há muitos anos, ele percebeu que nem ele nem a esposa se encaixavam nesse padrão e nesse diagnóstico que ele sempre oferecia para os pacientes há tantos anos. E aí ele foi começar a entender tanto a história dele e começou a entender a história de outros pacientes também, dos momentos de vida, das coisas que aconteciam ao redor ou um pouco antes, entendendo o contexto familiar, trazendo à tona várias outras informações de vida daquelas pessoas. E aí o Dr. Hammer entendeu o quanto tanto o corpo dele como o corpo da própria esposa desenvolveram essa proliferação celular desordenada, que é chamada de câncer pela medicina tradicional. Para quê? Para criar uma maior capacidade de reprodução, justamente porque eles entenderam o fato principal, esse trauma que desencadeou esse câncer, que foi a morte trágica do filho único deles. Então, a partir desse momento que eles, como animais e o cérebro arcaico, entende que o único filhote foi morto, o corpo dos dois entrou em uma sintonia, os corpos dos dois entraram em uma sintonia, uma sinergia, para que eles pudessem juntos continuar reproduzindo a espécie. Então, a partir disso, ele fez todo um mapeamento cerebral também. Então, todos os sintomas, eles têm um mapeamento cerebral, e hoje, ao longo de muitos anos de estudo dele e outras pessoas que também continuaram esses estudos, é super possível tratar através da medicina germânica qualquer sintoma físico ou emocional também, através dessa ferramenta. E nessa jornada que eu desenvolvi, a jornada de consciência biológica, nós vamos tratar individualmente as suas questões, as suas crenças. Então, você me traz um principal conflito para a gente começar esse trabalho. Então, é uma jornada de 6 sessões, no mínimo quinzenais, e aí a gente vai abrir todas essas justas razões, entender a sua história, entender os seus ciclos celulares memorizados, entender um pouco a história do teu clã, esses padrões repetitivos, quais são os medos generalizados aí do teu clã, dos homens e das mulheres, quais foram as justas razões de todos fazerem o que fizeram até hoje. Enfim, a gente vai entrar muito na sua história, na história um pouquinho também transgeracional, e aí a gente vai começar a montar esse quebra-cabeça. Muitas vezes, obviamente, não é uma garantia, depende muito da situação, do caso, enfim, mas muitas vezes, numa primeira sessão, a gente já tem
um grande resultado sobre aquele tema. E aí você deve estar pensando, ah, Nana, mas então para que as outras 5 sessões? O que eu falo é, primeiro de tudo, para um acompanhamento, porque sim, a gente vai viver de uma forma diferente, mas eu acredito na importância de um acompanhamento para que quando vierem novas situações, a gente tenha com quem contar também, para não entrar em novos medos e novas percepções de perigo. Então a gente faz esse acompanhamento, mas o mais importante disso tudo é justamente a gente começar a desvendar outras situações, porque eu sempre falo que a nossa vida ela não está dividida em caixinhas específicas. Então você me traz um tema, você pode ter certeza que esse tema específico ele está relacionado a muitas outras coisas que você com a tua consciência hoje não consegue fazer essa relação, mas logo numa primeira sessão você vai ver o quão profundo a gente começa a entrar e o quão uma sessão vai puxando para outro tema, que vai puxando para outro tema. Então, assim, você só tem a ganhar justamente porque você chega com a consciência de uma situação, mas sai ao longo dessa jornada com várias outras situações que você, às vezes, nem tinha tanta consciência assim, você sai também com essa resolução dessas outras questões. São sessões de 1 hora a 1 hora e meia, mais ou menos, depende do que se abre ali na sessão, e diferente de um curso, de um workshop, que geralmente eu faço e que trago muito conhecimento, é completamente diferente da gente entrar na sua história específica e você também ter esse momento particular, esse ambiente seguro para que você possa trazer todas as suas questões em um ambiente seguro e de confiança. Então é isso, confie no processo, acredite, nós viemos aqui nessa vida realmente para evoluir, para sermos felizes, então que você possa fazer isso o quanto antes, porque você merece.